Saudações em Cristo Jesus. É com muita alegria que gostaria de saudar a todos e a todas que, mesmo apesar da distância, se fazem presentes nesse momento de parada e reflexão que está sendo este reencontro. Confesso que gostaria de me fazer presente à frente de cada um de vocês para poder olhar nos olhos e poder falar ao vosso coração, né? Mas como as circunstâncias não me permitem, agradeço a Deus por esta tecnologia que nos aproxima e que, assim como esse tema, nos faz mais unidos, né? O tema deste reencontro é um tema bonito, profundo, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Mas ao mesmo tempo em que é bonito e profundo, é um tema exigente de se falar. Então aqui nós vamos tentar, eu ao menos vou tentar partilhar um pouquinho dessa primeira parte, o por Cristo, né? Como configurar a sua vida a esse Cristo, né? E inicialmente eu já gostaria de indagar, de questionar quem é esse Cristo. Que Cristo é esse que eu busco configurar a minha vida? Ele é somente uma figura, um personagem para mim? Ou é uma pessoa a quem eu quero transformar a minha vida? A quem eu quero tudo entregar para somente a Ele assumir? Somente quando formos capazes de respondermos a essa pergunta de quem é esse Cristo, essa que é uma pergunta primordial, é que seremos capazes de assumir em espírito e verdade uma vida nova. O Espírito Santo, ele nos configura. A graça provém de Deus. Não vamos pensar que nós, pelos nossos próprios méritos, seremos capazes de nos configurar a essa pessoa, a esse Jesus Cristo, ou seremos capazes de assumir integralmente e amá-lo assim de forma como ele merece ser amado. Somente através de Deus, somente através da ação do Espírito Santo é que seremos capazes de buscar esse encontro único e pessoal com Jesus Cristo. E isso só vai se dar se nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa integridade humana, buscarmos essa assimilação de buscar esse encontro com o Filho, com Jesus Cristo, através da iluminação do Espírito Santo. Nós bem sabemos que não é fácil buscar a Jesus Cristo, configurar-se de forma total a esta pessoa. Sabemos as exigências, e talvez mesmo as nossas como jovens, as exigências da correria do dia a dia, faculdade, colégio, trabalho, família, amigos. Todas são coisas muito boas, bonitas, e que talvez absorvem o nosso tempo, absorvem aquilo que nós temos para oferecer e acabamos tirando o tempo de buscar esse encontro com Jesus Cristo. Mas quando nós sentimos aquela angústia, aquela necessidade de nos configurarmos mais a Ele, porque em toda criatura fica a marca do seu Criador. Então, aquela angústia que nós sentimos, aquele querer mais, fica em nosso ser. E aí quando nós sentimos isso, buscamos muitas vezes modelos, exemplos que nos aproximem dessa figura de Jesus Cristo. Sejam os grandes modelos como os santos, sejam os sacerdotes que estão à nossa volta, cuidando de nossa alma, seja através dos amigos, das leituras espirituais, ou mesmo das leituras bíblicas, onde nós vamos fundar a busca, o encontro com essa pessoa de Jesus Cristo. Mas essa busca, essa angústia deste encontro com Jesus Cristo não pode ser fragmentada ou momentos passageiros em nossa vida. Ela deve ser constante, deve ser uma busca que move e movimenta não somente uma parte do meu dia, mas toda a minha vida deve estar em busca disso.
E aí nós vamos ter a necessidade de uma vida espiritual, de uma vida toda configurada em Cristo, da necessidade de uma vida renovada. E não nos enganemos, essa espiritualidade não é uma forma de vida básica ou opcional, né? Ela é necessária, ela é geral, ela é comum a todos os discípulos de Jesus Cristo, assim como nós o somos. Então essa é uma necessidade. Nessa perspectiva, nós podemos pensar na vida de tantas pessoas que talvez nós mesmos conheçamos, de pessoas que fundamentam sua vida sobre algumas sobre a rocha, outras sobre o barro, sobre a fumaça, sobre o ar. Ou seja, tem diversos fundamentos, diversos valores, que talvez não sejam aqueles em que deveriam se agarrar. Agora, o cristão não. A vida do cristão está fundada sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Ele é a única esperança. Ele é a rocha permanente. É nele que nós devemos nos alicerçar. E aí nós podemos lembrar da passagem das duas casas, aquela que foi construída sobre a rocha e aquela que foi construída sobre a areia. Depois de prontas, aparentemente eram iguais, ambas bonitas, bem fundadas, porém quando veio a tempestade, quando veio a provação, aí se viu qual era realmente forte, qual realmente tinha um alicerce seguro. E essa era com certeza aquela que estava sobre a rocha. Assim também deve ser na nossa vida, meus queridos, edificada sobre Cristo, fortalecida e pronta para as provações, porque elas vêm. Vêm nos momentos em que nós menos esperamos. E aí nós temos que ter a esperança de que em Deus é que está a nossa segurança, de que somente nele é que está o nosso verdadeiro alicerce. Por isso, em primeiro lugar na nossa vida nós temos que ter essa angústia, essa necessidade de nos configurar a nossa vontade, à vontade de Deus, à vontade de Jesus Cristo. Quando nós assumirmos esse Cristo, quando nós aderirmos verdadeiramente a esse Jesus Cristo, não somente aquela figura, mas ao seu querer, à sua pessoa, nada mais vai importar. Todas as dificuldades, todas as preocupações, apesar de virem, serão vencidas, serão supridas, porque há algo maior, há um sinal de amor que compromete tudo isso. E aí nós podemos pensar que não podemos ficar somente no básico, no simples, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas a todo aquele que fizer a vontade do Pai. Aqui já está o sentido que nosso Senhor nos dá dessa necessidade, deste configurar a nossa vontade à vontade dele. A vontade de Deus, ela é a bússola que nos indica em cada instante, em cada momento de nossa vida, o caminho que nos leva até Ele. E por isso, é ao mesmo tempo o caminho, é a trilha que nos leva à felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E muitas vezes nós podemos ter já ouvido, assim como eu já ouvi, pessoas que dizem, Deus nos fez para a felicidade, então nós aqui não podemos ter sofrimento, se tem sofrimento temos que buscar qualquer que seja o meio para supri-lo. Bom, aí nós temos que nos perguntar aonde está a nossa felicidade. A nossa felicidade está aqui, nessa condição terrena, nessa condição tão pequena, ou está em Jesus Cristo, está alicerçada no céu? Nós bem sabemos que a vida aqui é boa demais, a vida é bonita demais, mas que beleza que será o céu. Tudo, por mais belo que nós tenhamos aqui, é uma gotinha do que será o céu. E essa é uma garantia que nós temos que ter, essa é uma certeza, porque nós temos que ter este olhar direcionado ao céu. Lá está a nossa esperança. Para que nos nossos últimos dias
nós possamos, no dia do nosso encontro com o nosso Senhor, parar e pensar se realmente cumprimos, correspondemos com a vontade dele para a nossa vida. Eu muitas vezes me questiono e fico imaginando de diversas formas o meu encontro com o nosso Senhor. E uma das visões que eu tenho, um dos momentos em que eu fico me questionando é se eu serei capaz de olhar nos olhos de nosso Senhor, de estar frente àquele que eu mais anseio encontrar e pensar se serei capaz de dizer: Senhor, eu busquei com toda a minha força, com todo o meu vigor, diariamente, a cada momento, te amar, te compreender, sempre mais. Será que eu conseguirei dizer isso? Será que a minha vida foi e está sendo motivada a isso? Ou eu não serei capaz de olhar nos olhos de nosso Senhor e tudo confiar a Ele e dizer: Senhor, eu te amo, eu te amei e eu quero te amar eternamente. Essas visões, essas perspectivas desse encontro com o nosso Senhor, cada um de nós pode ter, cada um de nós deve ter, almejar este encontro, pensar quão bonito será o dia do nosso feliz encontro. O cumprimento amoroso da vontade de Deus não é ao mesmo tempo o cume de toda a santidade. Nós sabemos que para o céu só vai quem é santo. Então nós temos que nos esforçar para buscar a santidade em cada atitude, no nosso dia a dia, na santificação do nosso dia. Cada pequeno gesto, do amanhecer ao anoitecer, do início da semana ao final dela, deve ser um contínuo ato de amor. Todo o nosso tempo, e nós sabemos que o tempo é algo precioso, e é precioso porque é dom de Deus, deve ser um contínuo ato de amor a Jesus Cristo. Cada atitude, cada gesto do nosso dia a dia tem que ser um ato de amor, um ato de confiança e de esperança. E aí nós vamos também temos que buscar no nosso dia a dia gestos, atitudes que vão demonstrando atos de piedade, atos de amor e generosidade a Deus e aos irmãos. Nosso Senhor, Ele manifesta a sua vontade, como Ele quer que nós cumpramos a sua vontade, seja através dos mandamentos de Deus, da Igreja, de nossas obrigações de trabalho, faculdade, seja através de nossa vocação, da nossa condição de vida, de solteiro, namorado, noivo ou casado. Através disso, através desse dia a dia, da nossa condição, Deus vai revelando a sua vontade para cada um de nós. Mas não só. Deus também se revela através dos irmãos, através das pessoas que estão à nossa volta e que através de um gesto, de um olhar, de uma presença, ou mesmo através de um silêncio, querem revelar a vontade de Deus. Não pensemos que a obediência, o fundamento da obediência dependa de grandes inteligências ou grandes saberes. Jesus Cristo, por exemplo, era infinitamente mais sábio do que Maria e José, porque era Deus, mas era obediente a eles, porque sabia a sua condição. E assim nós também devemos ser humildes, fraternos, sinceros e acolher com amor cada gesto do irmão, porque é através do irmão que Deus se revela, que Jesus Cristo se faz presente, vivo e presente no meio de nós. E se nós nos fecharmos por egoísmo, por vaidade, vamos acabar perdendo grandes oportunidades de encontros com o nosso Senhor. O Senhor, Ele se fez obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Por isso nós não podemos tirar de vista de que a obediência vai só nos trazer grandes maravilhas, grandes tranquilidades e serenidades. Não, a obediência ela nos traz provações, ela nos traz a necessidade de provar
o nosso amor a Deus. O próprio Cristo, que obedece por amor para cumprir a vontade de Deus. Aqui está o fundamento da obediência cristã. Não uma obediência de pequenez ou de insignificância, de nos fazermos coitadinhos. Não, mas uma obediência de amor, de entrega, de fraternidade, uma obediência de sinceridade de coração. Para obedecermos como Jesus, precisamos ter um ardente desejo dentro do nosso coração para tudo entregar e podermos, com humildade, aceitar a vontade de Deus. No coração de alguém que é egoísta e vaidoso, não há lugar para a humildade. Somente no coração de alguém que é humilde e sincero é que haverá lugar para o encontro com Jesus Cristo, porque somente quem é humilde, quem é obediente, é que estará disposto a entregar a sua vontade à vontade de Deus. Será que somente a pessoa humilde estará disposta a mudar os seus planos pelos planos que Deus oferece. Quem não é humilde, ele rejeita as ações de Deus, acaba não percebendo, ou quando aceita, quando entende a ação de Deus, muitas vezes aceita somente exteriormente, porque no seu coração, no coração de alguém que não é humilde, não há espaço para a humildade. E aí a necessidade da vigilância, porque a tendência ao egoísmo, ela não morre, ela está sempre ali, presente, querendo incomodar um pouquinho e tirar essa unidade profunda com o nosso Senhor. E aí nós temos que ter os ouvidos bem atentos para escutarmos e entendermos e distinguirmos, para podermos ser fiéis à vontade de Deus. Aí a necessidade de nós termos diariamente um tempo de silêncio, um tempo de parada e de diálogo com o nosso Senhor, para ouvirmos, para entendermos. E aí, se nós estivermos sempre conectados às redes sociais, sempre com a música, sempre conversando, sempre aqui ou sempre ali, sempre com a nossa mente agitada e superlotada de informações, e se nós não pararmos um pouquinho para ouvir a vontade de Deus, como saberemos qual é essa vontade? Como saberemos para onde estamos sendo guiados? Através dos homens, através das pessoas que nos circundam, Deus vai se manifestando. E é através dessa humildade, de entendermos com calma e serenidade, que teremos a alegria de realizar o mandamento do amor, né? E esse mandamento de amor, de estarmos dispostos a tudo fazer bem feito, nos mínimos, em todos os detalhes. Tudo deve ser bem feito em nossa vida, cada detalhe. Não para nos engrandecermos e envaidecermos com os benefícios de fazer algo bem feito, mas porque é gesto de amor, porque é feito por Jesus Cristo. A obediência, ela é indispensável no apostolado. Deus não precisa de nossas obras, Deus precisa de nossa obediência. Aqui está o grande mistério. Deus não precisa dos nossos grandes esforços, de grandes trabalhos. Ele só precisa ser amado. Ele só precisa que nós entreguemos o nosso coração sincero a Ele, porque com certeza Ele já nos entrega o seu. A vontade de Deus, ela se manifesta também nas coisas que Ele permite e que muitas vezes sucedem como não esperávamos, ou até mesmo aquilo que nós pedimos o contrário em nossas orações. Quantas vezes nós pedimos com insistência, com amor, ao longo de tanto tempo, coisas ao bom Deus. E muitas vezes Ele nos pede o contrário. Quando nós menos esperamos, Ele muda, dá uma guinada em nossa vida e nós temos que nos prostrar a Ele e aceitar. Seja
por momentos de dureza e dificuldade como a doença, seja como pela perda de um ente querido, ou por nós vermos a dor de quem amamos. Ninguém quer passar por isso. Todos nós fugimos da dor. A dor por si só, ela é miserável. O sofrimento por si só, ele é muito triste. Ele é muito pequeno. Agora, quando nós colocamos um sentimento de amor em cima disso, quando nós colocamos um significado acima da dor, aí tudo passa a ter sentido. Aí nada vai ser em vão. Porque a dor por si só, ela vai nos destruindo, ela vai nos tornando pequenos, miseráveis. Agora, se nós colocamos amor na dor, ela se engrandece. E aí ela não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Ela vai nos fortalecer, ela vai nos enriquecer e nos preparar para um encontro mais íntimo com o nosso Senhor. O próprio nosso Senhor, Ele fará com que a nossa oração se una à oração dele. O próprio Jesus Cristo pediu: não se faça como eu quero, Pai, mas como tu queres. Quantas vezes nós também passamos por situações destas? Nosso Senhor, quando se coloca no sentido de oração no Getsemane, Ele justamente procura este encontro com Deus, este momento de intimidade profunda. Nós também temos que buscar essa intimidade profunda para poder dizer, assim como nosso Senhor: não se faça a minha vontade, mas a tua. Nosso Senhor compartilha tudo conosco, mas também nos ensina a obedecer até a morte, e morte de cruz. Se em algum momento, se alguma vez tivermos de sofrer muito e as lágrimas acabarem batendo, acabarem vindo sobre nós, não nos preocupemos. As lágrimas não ofendem a Deus. As lágrimas não nos tornam pequenos diante de Deus. Agora, a nossa atitude frente a essas lágrimas, sim. Se nós colocarmos com humildade o nosso sentimento frente a Deus, a nossa pequenez, e através dela pedirmos: Pai, fortalece-me e faça-se a tua vontade acima da minha, aí ela tem sentido, ela tem um grande significado. Não estabeleçamos limites para esse amor. Não estabeleçamos limites ou condições para Jesus Cristo. Na oração pessoal, podemos dizer: Tu o queres, Senhor? Eu também o quero. Se é a tua vontade, que seja também a minha. Aí nós teremos garantia de paz e serenidade. A fé nos faz ter essa sabedoria a cada acontecimento. Deus só faz o que é bom. Se não fizesse, não seria Deus. Deus só faz o que é bom. Em tudo há uma providência, em tudo haverá um significado. Em cada pequena atitude do nosso dia, cada gesto, todas as coisas, de tudo isso nós poderemos tirar um encontro com o nosso Senhor. Tudo está disposto à nossa salvação. Nada é em vão. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O cumprimento da vontade de Deus é fonte de sabedoria e de paz. Os santos são um exemplo disso. Eles que assumiram tudo, com todo amor e vigor, souberam e encontraram em Jesus Cristo a fonte segura. É nessa garantia dessa rocha que eles se tornaram homens e mulheres de uma intimidade profunda com Deus. Porque souberam que por Cristo tudo vale a pena. Tudo vale a pena entregar, tudo vale a pena deixar de ser por amor. Por amor, com humildade, tendo esse encontro com o bom Deus. Se nos esforçarmos por viver uma vida muito unida à Virgem Maria, aprenderemos com certeza a sermos humildes e a servirmos
com total obediência à vontade de Deus. E aí poderemos dizer, como a bem-aventurada, faça-se em mim segundo a tua palavra. Imaginemos que se pelo sim, por um sim, o sim de Maria, o próprio Deus se fez homem, imaginem que grandes maravilhas Deus pode fazer em favor da humanidade com o meu e o teu sim. Deus conta com o teu sim. Deus conta com a tua humildade. Deus quer de ti este encontro. Nosso Senhor deseja ardentemente esse encontro de entregar um coração ao outro. Que este tempo de reencontro que vocês estão fazendo seja este momento de reencontrar-se consigo e com Jesus Cristo. Com esse Cristo, essa pessoa, este amor, este primeiro amor que cada um de nós deve ter tido, possamos nos encontrar novamente e que Ele encha, fortaleça nosso coração na esperança de um dia todos nos encontrarmos na glória eterna e podermos festejar com aquele que nós amamos, o grande amado. Um grande abraço a todos, com muita alegria agradeço o convite mais uma vez, de poder tentar partilhar um pouquinho essa experiência e estar frente a cada um de vocês neste momento. Um grande abraço, rezemos sempre uns pelos outros e que o bom Deus nos abençoe e guarde.